todos os irmãos aqui, também amigos que estão nos visitando nessa manhã, aos amados que estão nos acompanhando pela transmissão desse trabalho. Que Deus possa realmente nos abençoar agora e vamos estudar a sua palavra. Antes, amados, somente um aviso. No próximo mês, a Igreja Evangélica Hebron estará completando mais um ano de fundação. É o 28º aniversário dessa igreja e temos por tradição realizar um batismo. Então, desde já, semana passada nós avisamos, essa semana vamos continuar também avisando, porque se Deus permitir, na próxima semana eu estarei com os candidatos ao batismo, realizando um treinamento, né? Um discipulado em relação ao batismo. Então, me procurem para nós planejarmos esses estudos, tá bom? E então, os candidatos, os irmãos interessados em batismo. Aliás, não é nem questão de interesse, é uma ordem de Jesus Cristo. Nós acabamos de realizar um mandato dele, um mandamento, uma ordenança para a igreja. A mesa do Senhor, a ceia, é ordem do Senhor Jesus. E também o batismo, crer e ser batizado, é um testemunho realmente público da nossa fé. Então, se Deus permitir, no próximo mês nós estaremos realizando o batismo. Então, amados irmãos, vamos agora meditar na palavra do Senhor. Nós vamos iniciar o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Agora em pé, em reverência à palavra de Deus, vamos fazer a leitura, iniciando no verso 1 até o final do verso 14, para nós familiarizarmos com a passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de 1 a 14. Os irmãos acompanhem a leitura e no final nós faremos uma breve oração. Então diz assim a palavra de Deus em Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: e de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco,
se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, de modo como o viste subir. Maranata, na hora vem, Senhor Jesus. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, Tiago, Judas, José, Simão e irmãs. Jesus teve irmãos por parte do Pai terreno, né? Senhor, muito obrigado por esse dia especial em que temos o privilégio de chegar na tua casa, esse local separado, dedicado mesmo à adoração ao Senhor, à comunhão com o Senhor, à oração com o Senhor. E também, Pai, para a instrução da tua palavra. Nessa hora, Senhor, precisamos, dependemos, necessitamos do auxílio do Espírito Santo. Ele que é o autor dessa palavra, ele venha mesmo ser o nosso professor nessa manhã. Dependemos totalmente, reconhecemos a nossa pequenez diante da tua grandeza, da tua palavra, Pai. Então, somente o Espírito Santo é que pode mesmo revelar as coisas que a ti pertencem aos nossos corações. Obrigado, Pai, por essa reunião, por essa comunhão, e que hoje, Senhor, a tua igreja aqui reunida receba o alimento espiritual, porque precisamos sim, Senhor. O Senhor mesmo diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nessa manhã, Senhor, nos alimenta com a tua palavra, nos fortalece, nos fortifica, nos anima, nos desafia, nos confronta, nos corrige, Pai, nos disciplina, para que possamos ser realmente filhos teus, filhos produtivos. E assim, Pai, glorificar o teu nome. Abençoa cada sala, cada professor, cada criança, cada um que chegou aqui. Que a tua igreja receba a edificação. Pai, se porventura há entre nós uma criança, um jovem, um adulto que ainda não tem a salvação, alguém também que esteja nos assistindo, Pai, hoje é dia de salvação. Então, glorifica o teu nome. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, desde semana passada, eu tenho pedido orações dos irmãos para os estudos da Escola Bíblica Dominical. E iniciando um novo livro, essa nova jornada em Atos dos Apóstolos, precisamos muito realmente de oração e que Deus possa nos dirigir nesses estudos daqui por diante. Então, Atos dos Apóstolos. Vamos ver algumas considerações iniciais sobre esse livro, até importante, né? Não vou entrar muito detalhadamente, mas para os irmãos pegarem assim um pano de fundo, o contexto, que é importante para o estudo. Vamos primeiramente sobre o título desse livro, Atos dos Apóstolos. Muitos assim só mencionam Atos.
Inicialmente, originalmente, esse livro, ele não foi dado um título pelo autor. O autor original de Atos, não foi ele que deu esse título, Atos dos Apóstolos. Sabemos que foi o doutor Lucas, vamos ver mais adiante, né? Mas originalmente não foi dado por ele esse título de Atos dos Apóstolos. Qual o motivo disso? Porque esse livro, ele foi endereçado, destinado a uma pessoa. Nós vamos ver mais adiante, né? Um homem chamado Teófilo. Então não havia necessidade. Foi um livro enviado a Teófilo. Então o título de Atos não foi dado realmente por Lucas. Mas Atos significa o quê? A própria palavra diz, atos são ações, né? Atitudes, é o agir. Então, é um livro que retrata ações, atitudes, o agir. E aqui, amados irmãos, dos apóstolos, dos discípulos, né? E por isso, muitos assim dão o título de Atos, ou seja, as ações, as atitudes, o agir dos apóstolos. O livro de Atos, ele dá também a ideia de continuidade. É um livro de ação, de continuidade. Por quê? Se você ver no capítulo 28, no final mesmo do livro, ele termina, né? O doutor Lucas, ele termina não assim como uma conclusão, é de uma forma, podemos dizer, abrupta, porque muitos comentaristas também, eles acreditam que Lucas pretendia fazer ou escrever mais um livro, mas aqui no final do Atos 28, ele diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia a todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a continuidade é porque Paulo não parou aí. O ministério dos apóstolos, dos discípulos, não pararam aí, né? Mas continuaram. Então, Atos tem essa continuidade, né? Um livro realmente de continuidade. Outra coisa que podemos assim dizer é que a continuidade do livro de Atos faz parte agora da igreja mesmo de Jesus Cristo. O capítulo 29 em diante pode ser descrito, né, por toda a igreja, toda a história da igreja e até nos nossos dias hoje. Nós estamos aqui, né, vamos para 28 anos. Então, é a história da igreja que começou lá em Jerusalém, como nós vamos ver no dia de Pentecostes, e ainda continua. Por quê? É um mandamento de Jesus Cristo. Ele deixou uma ordem, né, uma missão. Lembra no deserto, quando Moisés se deparou com o mar vermelho à frente, o exército de Faraó atrás, e aquele momento de decisão, de definição. Moisés consultou a Deus e Deus diz ao povo que o quê? Marche. Então é a mesma ordem, diga à igreja que marche, vá adiante. Tem esse ministério e é até que ele venha, né? Nós vimos aqui, e ele vai vir, ele vai voltar, mas enquanto ele não voltar, a igreja tem essa função de continuar, de perseverar.
de marchar. Então, o livro de Atos dá essa ideia de continuidade, de marcha, né? Outra coisa, os tradutores, os estudiosos das Escrituras, foi eles que deram esse título de Atos dos Apóstolos. Por quê? A ênfase aqui desse livro realmente são feitos, como nós vimos, realizações, ações, atitudes dos apóstolos. Agora, podemos assim também ver que o Lucas não descreveu as atitudes, as ações de todos os apóstolos. Então, a ênfase maior aqui é no ministério de Pedro e de Paulo. Da metade do livro, mas é Paulo, Pedro no começo, mas ele menciona, né, alguns dos apóstolos, mas não todos. Então, muitos falam que, olha, nem poderia ser, né, porque isso era para englobar todos, mas o fato é que Lucas menciona vários apóstolos. No começo aqui, nós acabamos de ler, né, estavam ali reunidos na igreja, o comecinho, os 11, mais algumas mulheres. Depois desce o poder do Espírito Santo. Então Pedro, ele se levanta. Então Pedro passa a ser aquele que vai ser um dos líderes da igreja. Mais adiante, Lucas menciona João, aquele encontro que ele vai com Pedro até o templo, e ali faz aquele milagre, né, daquele coxo. Então, menciona João só nessa passagem. Mais adiante um pouquinho, ele fala da morte de Tiago, que foi mesmo degolado por Herodes. E aí menciona, né, alguns, como o martírio de Estevão, fala de Filipe, de Barnabé, entre outros. Mas assim, a ênfase maior é em Pedro e realmente em Paulo. Outra coisa também, né? Muitos comentaristas, e eles indicam que o título, o livro de Atos, poderia ser descrito como a continuação dos atos do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Veja aqui Atos 1:1, quando Lucas relata a Teófilo, ele diz assim: escrevi o primeiro livro. Qual foi o primeiro livro que Lucas escreveu? O Evangelho, né? O Evangelho segundo Lucas. Então, esse aqui é o segundo livro, mas no primeiro livro diz aqui, escrevi relatando, descrevendo todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de ter dado mandamentos, etc., né, foi às alturas. Então, veja, muitos comentaristas dizem que seria melhor também colocar Atos de Jesus, né? Porque, na verdade, no primeiro ele começou a fazer, e aqui ele continua, porque Jesus está vivo e ele continua agindo no meio realmente da sua igreja, e é um mandamento que ele deu. Outros comentaristas também, né, dizem que poderia ser melhor não só o título de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos de Jesus, mas Atos do Espírito Santo. E podemos ver aqui, né, que esse título, Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, muitos mencionam que poderia ser esse, né? Pois no próprio capítulo aqui, se você vê no versículo 8, diz assim, olha, mas, né,
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, tudo que vai ser realizado pelos apóstolos é através do poder do Espírito Santo em suas vidas. Se você vê no Evangelho de João, há uma promessa, João capítulo 14, Evangelho de João no capítulo 14 e no versículo 16, Jesus ainda está nesse mundo dando ensinamentos, instruções, mas ele diz assim, João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O contexto aqui, irmão, Jesus está dizendo, olha, importa que eu vá a Jerusalém, eu vou ser entregue às autoridades, eu vou ser morto, eu vou ser sepultado, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E os discípulos estavam já sentindo, né, a falta, ia ser uma separação. Então ele diz, olha, eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. E ele diz quem é, verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O Espírito Santo, amados, ele é assim pessoal, é individual, é um privilégio que somente os filhos de Deus, eles têm, eles recebem. Veja, o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece e nem no vê. Mas cada um, até nessa manhã, que, digo assim, teve a experiência, não de aceitar Jesus, de levantar a mão, de fazer uma decisão, mas a experiência do novo nascimento, aquele que foi regenerado pelo poder da palavra, o Espírito Santo nele habita. Deus coloca, nos dá de presente o Espírito Santo da verdade. Então, esses conhecem, esses sabem, esses recebem. E ele é, né, o nosso Consolador. E no capítulo 16, no versículo 7, olha o que Jesus diz. Mas eu vos digo a verdade. Jesus só fala a verdade. Ele é a verdade. Convém-vos que eu vá. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, quando eu for, e ele foi, né, eu vou-lo enviarei, o Espírito Santo. E quando ele vier, não só é o Consolador do povo de Deus, né, mas ele é o convencedor, diz aqui, do mundo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, irmãos, Atos dos Apóstolos, né? Podemos resumir aqui e vemos claramente que são os atos, as ações, o agir de um Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, ou seja, através dos seus escolhidos e dos seus enviados. Então, como um título, né, nós vamos costumeiramente ver Atos, mas Atos dos Apóstolos. Mas aqui continua, acredito que é os atos de Deus, Deus Pai,
Deus Filho, Deus Espírito Santo, através de homens e mulheres escolhidos por Ele, regenerados e dado a esses o poder e serem enviados com um propósito. Ah, amados, Deus nos salvou, Deus te salvou, Deus nos salva com um propósito. Então, essa ideia de continuidade, né, de continuar. Agora, essa obra que Jesus começou a fazer, que Jesus começou a ensinar, nós devemos agora, né, continuar. Ou seja, é uma responsabilidade nossa. Antes, Jesus agiu pessoalmente, né, fisicamente, ele foi visto. Mas agora, amados, ele age espiritualmente, através da sua igreja, que é o corpo de Cristo. E nós assim devemos, aliás, ele deu, né, uma ordem, deu uma missão, e nós devemos assim continuar. Então o livro de Atos fala desse começo da igreja, da continuidade da igreja, e ela vai terminar a conclusão quando o Senhor Jesus voltar. Mas aqui no momento, assim, eu diria, né, a bola está conosco. Jesus deu uma missão, Jesus deu uma ordem. Então, veja aqui, não é? Ele diz, no capítulo 1, e no versículo 2, olha, aliás, 4, Atos 1:4. E comendo com eles, Jesus ressuscitou, passou 40 dias comendo, bebendo, instruindo, né? Diz, olha, e comendo com eles, determinou-lhes. Vem aqui a ordem, a determinação, o mandamento. Não é para a gente viver à toa, do jeito que nós queremos, não. Tem uma ordem, tem uma hierarquia. Então Jesus, ele ordena à igreja que não se ausentassem de Jerusalém, não se dispersassem, porque é muito fácil, irmãos, nós nos sermos homens e mulheres desobedientes. É fácil de dispersar, é fácil de, né, sair, é fácil de não obedecer, mas ele diz, olha, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual ele disse e de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, a ordem, a missão está sendo dada, está sendo trabalhada. Veja, é bem conhecida, né, chamado por muitos a Grande Comissão, Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz assim, Mateus 28, e o versículo 16. Seguiram os 11 para a Galiléia, porque Jesus tinha dito, olha, vão para a Galiléia e eu os encontrarei lá. Então eles foram, os 11, para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns até duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, Jesus aqui está preparando a sua igreja. Lá em Mateus 16, ele disse, né? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. Mas o grande inimigo de Deus, amado, da igreja de Deus, é o Satanás, é o diabo. E ele também, né, deu a sua comissão. Aqui eu sempre, quando prego, né, eu falo da comissão de Jesus, mas da comissão do diabo. Ele deu uma comissão, né, ele inventou uma mentira, né, uma versão até sobre a ressurreição. Porque é imperativo pregar o evangelho a toda criatura, mas o evangelho da salvação. E o evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o evangelho que nós devemos pregar. Mas o diabo, né, inventou uma mentira, querendo dizer que Jesus não ressuscitou. Porque se ele não ressuscitou, Paulo diz, é vã a nossa pregação. Nós somos os mais miseráveis, estamos sem esperança. Então ele inventou, né, uma mentira, aliás, uma versão. Lembra que a verdade sempre prevalece, mas há versões de uma verdade. E muitos dizem que uma mentira falada, né, repetidamente se torna até uma verdade. E olha o que aconteceu aqui no versículo 11. Uma versão maquinada diabolicamente, né? Diz aqui, olha, indo elas, as mulheres, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. O que foi que os guardas que o Caifás, o Anás, as autoridades pediram, olha, guarda, sela, vigia o túmulo, porque ele disse que ele ia ressuscitar. Então deixa, e o Pilatos colocou uma guarda lá, selou o túmulo e houve um milagre de Deus, né? A ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. Então eles foram testemunhas oculares dessa ressurreição. Os guardas. Então eles foram falar a verdade. Eles foram contar o que eles viram. Uma testemunha verdadeira. Mas veja, reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grandes somas de dinheiro aos soldados. Compraram testemunhas. E hoje, né, amados irmãos? Hoje se compra. O dinheiro tem poder de comprar testemunhas, falsas testemunhas. O que mais acontece? Então, não é nenhuma novidade. O homem é corrupto, né? O homem, ele realmente, o dinheiro fala muito alto. Mas veja, recomendando-lhes que dissessem. A versão agora das autoridades diabólicas. Vieram à noite os seus discípulos e o roubaram enquanto dormíamos. Eles foram falar a verdade, mas agora foram comprados para falarem a mentira, a inverdade, uma outra versão. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança, garantido, né? Os soldados. Eles recebendo dinheiro, viram como estavam, eles recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão, olha só, amados, divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Né? Então, veja bem, Jesus está preparando a sua igreja para ir levar a mensagem. E a igreja de Jesus Cristo tem uma oposição, um inimigo, até hoje. E ele continua trabalhando contra realmente a verdade. Mas Jesus está dizendo, ide, né? A missão da igreja, marcha, vai, ou seja, ide por todo o mundo. Não só esse é o propósito da igreja, o princípio da igreja, a função da igreja de obedecer, de marchar, é a missão que nós recebemos, né? Mas há uma mensagem a levar.
A missão é marcha, vai, mas tem uma mensagem a levar. E qual é a mensagem? Verso 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, quer ver? Anote aí, Marcos 16, 15, o Senhor Jesus diz assim, olha, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, amados, a missão da igreja é marchar, é ir. A mensagem que a igreja tem que levar é o Evangelho, a pregação da palavra de Deus, o Evangelho que transforma, o Evangelho que salva, que justifica, não é? E o Evangelho mesmo da salvação, as boas novas para o mundo inteiro. E aqui, mas para ir, tem que ter um mensageiro, tem que ter pessoas. Então Jesus escolheu quem? Seu povo, a sua igreja. Porque um anjo, ele não tem, irmãos, assim, a capacidade de pregar o evangelho. Até tem, né? Mas o evangelho verdadeiro é pregado por quem foi alcançado pelo evangelho. O anjo, ele até aspira, deseja, gostaria, mas o anjo não pode pregar que ele foi salvo, né? O anjo, ele está ou salvo, ou o anjo caído, condenado, não tem salvação para anjo. Mas quem tem que pregar somos nós, que fomos alcançados pela salvação, ou seja, os mensageiros que devemos ser as suas testemunhas. E Jesus disse, né? Recebereis o poder e sereis as minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E tem um método que nós devemos preservar, né? A missão, a mensagem, mas o método que nós devemos realizar essa missão do Senhor Jesus. O ir. E aqui ele diz, né? A pregação do evangelho, no verso 19, mas no verso 20 de Mateus, ele continua, ensinando-os, veja, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, nós devemos não fazer do nosso jeito, de qualquer forma, mas tem um método dado por Deus, é o ensino, né? A instrução, como dizemos, as colunas da igreja, doutrina, instrução, como diz aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus ordenou a pregação da palavra, a pregação do evangelho, a comunhão entre o Senhor Deus, entre a igreja, né? O partir do pão é uma ordem do Senhor, e as orações. Então, é o método que a igreja deve continuar. Aliás, no livro de Atos, nós vamos ver que a característica da igreja verdadeira é que eles perseveram, eles continuam, eles persistem, eles resistem, são resilientes, né? Uma palavra muito usada hoje em dia. Em que? Na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, no ensino realmente da palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, irmãos, em relação ao título de Atos, né, ao propósito de Atos, poderíamos falar muita coisa a mais. Mas vamos um pouco mais adiante. Nós vemos o título, o propósito do livro, agora a autoria. O autor
volte lá, Atos, capítulo 1, e no versículo 1 diz assim, olha: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então, aqui o autor, ele escreveu um primeiro livro, né? E se você vê Evangelho de Lucas, sabemos que é o próprio, né? Lucas, no capítulo 1, veja, e versículo 1 diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Então, o autor de Atos é o mesmo autor do Evangelho, não é? E nós, assim, os identificamos como o doutor Lucas. Por quê? Veja aqui em Atos, evidências mesmo nas Escrituras, que é Lucas, não temos dúvida disso. É Atos 16, no versículo 10, Atos 16, 10, aqui é o início mesmo da igreja, quando Paulo recebe a missão, né, de levar o evangelho, e o evangelho está invadindo a Ásia Menor, a Europa, enfim. Então diz aqui, Atos 16, 10. E assim teve a visão, imediatamente procuramos. Aqui está a indicação que o autor, ele diz nós, né? É a terceira pessoa aliás, a primeira pessoa do plural, nós. Está se incluindo. Então, nós procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, veja, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, e a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. É o evangelho saindo da Ásia para a Europa. Nesta cidade, veja, permanecemos alguns dias. Quando foi no sábado, saímos da cidade para junto do rio. Ou seja, uma plena indicação que a pessoa que escreveu o livro, ele, não é, estava nessa missão, junto com o apóstolo Paulo. Veja mais aqui, Atos 20, e no versículo 4, Atos 24. Acompanharam-no até a Ásia. Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes, veja, nos precederam, esperando-nos em Troade. Então é o próprio Lucas que está escrevendo. 21, 18, Atos 21 e 18. Veja, no dia seguinte, Paulo foi conosco, os irmãos, e nos receberam com alegria. No capítulo 27, Atos 27 e 1, já na viagem em que Paulo já está preso, né, vai até Roma. Atos 27, 1.
quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. E aí toda a viagem, e chega, né, no capítulo 28, no versículo 1, já a caminho de Roma, naquela ilha de Malta, depois da tempestade, enfim, olha. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. E já depois, em Roma, 28:14, né, olha, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e assim nos dirigimos para Roma. Então Lucas está presente nessa jornada. Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos. Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e companheiro até de Paulo, uma coisa tão especial. Outra coisa desse autor, né, Lucas, chamado o Doutor Lucas, ele era um médico, amados irmãos. Se você vê aqui, o Paulo escrevendo em Colossenses, no capítulo 4, Colossenses capítulo 4, e no versículo 14, ele está dando saudações à igreja de Colossos. Então diz aqui, ó, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então, doutor Lucas era um médico, e um médico amado, né, por Paulo, um cooperador, um companheiro de lutas. Veja Filemon, mais adiante um pouquinho, depois de Tito, Filemon, verso 24. Também Paulo está saudando ali a Filemon e ele diz, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, companheiro, cooperador, médico amado, né? Companheiro de lutas, fiel. 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 9. Lucas, capítulo 4, versículo 9. Aliás, desculpa, irmão. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Aqui é provavelmente a segunda prisão de Paulo em Roma, no final da sua vida. Diz aqui, olha, procura vir comigo depressa. Está mandando essa carta a Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Interessante, irmãos. Até esse homem, até triste, né? Vemos Demas sendo um companheiro de Paulo, um cooperador, até estando na prisão, mas amando. Paulo diz, o presente século me abandonou. A possibilidade até de um crente amar o mundo, abandonar a obra de Deus, deixar, Deus sabe, né? Mas Paulo faz questão de mencionar como uma lição. Diz, olha, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Muito bonito isso. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, Lucas, doutor Lucas, um médico, podemos dizer, né? Irmãos, ouviu o evangelho, nós não sabemos por quem, de repente até foi por Paulo, por outros, mas se converteu verdadeiramente, deixou o seu ministério, a sua ministério profissional, a medicina, né? Entregou nas mãos do Senhor, e esse homem se converteu, tornou-se um evangelista,
um companheiro de Paulo, um cooperador de Paulo, não é? Um missionário. E Deus o usou, separou, o privilegiou de até escrever 2 livros tão importantes, o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro, que Deus, não é, inspirou homens, separou homens para pregar, para falar e até para escrever a sua palavra. E hoje temos, por causa desse homem, né, Dr. Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Maravilha, né? Vamos ver outra coisa. Vimos o título, o propósito, a autoria do livro. Agora a data é importante também, né? A data do livro de Atos. Os estudiosos, os comentaristas datam esse livro no ano 61. O ano 61, né? DC, já o ano da nossa era, o ano 61. Por que esse ano? É até importante contextualizar o livro de Atos. Porque é nesse período, provavelmente, que Paulo, né, e Lucas estão lá em Roma, na primeira prisão. Eles ficaram 2 anos, lembra que ele falou? Olha, 2 anos ficamos e tal. Então, provavelmente foi o Evangelho, esse livro, escrito no ano 61, na primeira prisão de Paulo. Muitos falam que não foi depois dessa data, porque Lucas não menciona alguns acontecimentos até históricos, porque o livro de Atos é também um livro histórico. É relatado, faz parte da história secular, não é? Então, o Lucas, ele não mencionou o incêndio que houve em Roma no ano 64. Nero, não foi que incendiou Roma no ano 64? Então, Lucas não menciona nada a respeito desse incêndio. Também o martírio de Paulo, no ano 67. Nero põe culpa nos cristãos, começa uma perseguição, e no ano 67, Paulo é preso, martirizado, né, e degolado. Lucas não menciona nada. Também no ano 70 houve a destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída. Então eles dizem que são acontecimentos até importantes no mundo e Lucas não mencionou. Por quê, né? Se você ver aqui em Atos capítulo 18, Atos 18 e no versículo 1, ele menciona fatos até históricos e do contexto em que eles estavam vivendo. Olha, depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, de Roma, com Priscila, sua mulher, em vista ter Cláudio, o imperador Cláudio, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, ele diz, olha, o livro foi datado de 61 por esses motivos, né? Então, é o contexto aí da data. Então, vimos o título, o propósito, a autoria, a data. Agora, o destinatário desse livro, a quem realmente foi destinado. Nós não temos nenhuma dúvida, né? Atos capítulo 1 e versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então, Paulo escreveu o Evangelho de Lucas, aliás, Lucas escreveu o Evangelho, o primeiro livro, e um segundo livro, que é chamado de Atos. A quem? A Teófilo. Quem é esse Teófilo? Sabe, irmãos, aqui o Lucas, ele o identifica como
no primeiro livro, excelentíssimo Teófilo. Ó excelentíssimo Teófilo. Por esse título de excelentíssimo, era alguém que ocupava um cargo grande, era uma pessoa grande, uma autoridade do governo, até romano. Lembra que nesse tempo aqui, Roma tinha a primazia no mundo, né? Então havia os governadores, os prefeitos, as autoridades que eram designadas pelo governo, pelo César. Então eram geralmente chamados, né, os excelentíssimos. Se você vê aqui, em Atos capítulo 23, era uma gente grande. Atos 23, Paulo está preso ali em Cesareia e o comandante escreve uma carta, veja, Atos 23, 26. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Então era um modo de tratar as autoridades de excelentíssimo. No capítulo 24, quando o Paulo está sendo acusado, veja, 5 dias depois desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Só sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, né? E em Atos 26, 25, Paulo pregando, né? Atos 26, 25 diz assim, olha, Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e bom senso. Então, Teófilo era uma autoridade, uma grande autoridade. Nós não sabemos, né, aonde ele era, mas o fato é que Teófilo era um gentio, e uma coisa muito importante, amados irmãos, era um gentio convertido pela pregação do Evangelho. Não sabemos por quem, porém podemos deduzir que era uma pessoa íntima até do Dr. Lucas, né? A quem Lucas escreveu o Evangelho e esse livro de Atos. E com um propósito a esse homem. E aqui vem uma lição para todos nós. Veja Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, nós já lemos, né? Ele diz: depois de acurada investigação dos fatos que se realizaram, desde o princípio, aos que foram testemunhas oculares, ministros da palavra, verso 3, igualmente a mim me pareceu bem, uma boa obra que Lucas estava agora realizando. Depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que, veja, irmãos, tenhas plena certeza das verdades a que fostes instruídos. Então, Lucas está dando aqui mais uma missão da igreja, né, de ensinar, de catequizar, de discipular, de instruir a igreja no crescimento. Veja, na instrução da fé, no conhecimento de Cristo. E esse homem recebeu, né, um evangelho todinho e um livro dos primeiros 30 anos da igreja, de 33 a 61, né? Toda a história, porque para, como diz aqui, dar segurança, dar fundamento da sua fé. Uma autoridade que se converteu no mundo, irmãos. Muitos crentes se perdem no mundo, né, nos negócios, esquecem das coisas de Deus, do Evangelho, mas foi um crente com base na palavra, enraizado no conhecimento,
nas Escrituras. Por isso que Teófilo, Lucas, olha, aquele homem merece, né? Como todos, mas um livro, 2 livros escritos, para que ele tivesse certeza das verdades, pleno mesmo de conhecimento. A palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Teófilo, né? Um convertido. Mas sabe o que significa o nome Teófilo? Aquele que ama a Deus. Teófilo, ou amigo de Deus. É bem significativo, um gentio, né? Um desprezado. Efésios 2:11 diz, né? Nós estávamos sem Cristo, sem esperança, sem Deus nesse mundo, rejeitados. Amados, mas o Evangelho transforma inimigos de Deus em amigos de Deus. Em aqueles que desprezam a Deus, como nós ouvimos hoje de manhã pelo irmão César. Aqueles que amam a Deus. O Paulo diz, João, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, amigos de Deus, o Evangelho de Lucas também é escrito para um gentio, para os gentios. E identificamos Jesus como o Filho do Homem, né, no Evangelho de Lucas. Teófilo, amados irmãos, é um exemplo que a profecia se cumpriu, como Lucas tinha escrito lá em Lucas capítulo 2. Eu vou ler para os irmãos. Lucas capítulo 2 e versículo 32 diz: Jesus está sendo apresentado no templo e diz assim, né? O qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A luz veio para as trevas, a luz veio para os gentios. O evangelho saiu de Jerusalém, Judeia, Samaria e atingiu Teófilos, né? Você, meu amado irmão, nessa manhã, eu, que éramos inimigos de Deus, a luz se revelou aos gentios, amém? Teófilo, amados, também foi usado por Deus. Ele não reteve a palavra, né? Esses livros, deixou com eu sou especial. Não, ele entregou, ele dividiu, ele compartilhou o Evangelho e o livro de Atos para a igreja. E hoje nós temos tanto Lucas como Atos. Que Deus nos ajude nessa caminhada, não é, amados? Pai, muito obrigado, Senhor, e nos ajuda até a compreender, a entender que o Senhor continua agindo, o Senhor continua a ação, o Senhor tem mesmo até a tua volta promessas maravilhosas. E até, Senhor, nesses dias, nós somos a igreja e temos a missão de levar o Evangelho, a mensagem, as boas novas de salvação. O método é a tua palavra, fazer, ensinar, perseverar. E nos ajuda, Pai, nessa manhã. Fortalece a tua igreja. Se há entre nós alguém que ainda não entendeu, não compreendeu a salvação, hoje é dia. Jesus veio como a luz para os gentios. E assim, Pai, glorifica o teu nome. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amados,